tempo que o senhor não vinha. Como vai, Regina? Por que sumiu? Estou aqui, numa data importante. Sim. Véspera de Dia dos Namorados. Então, viemos aqui para falar alguma coisa que se enquadre dentro da questão do Dia dos Namorados, do amor, da vida, do contato sexual, do namoro. E é isso que a gente tem que dar a nossa atenção e o nosso cuidado. Doutor Cláudio, a gente vai falar sobre higiene íntima. Higiene íntima. Por que é tão importante? Dá licença por aqui. Por que é tão importante saber a maneira certa de fazer a higiene íntima? Veja bem, sobretudo neste momento em que a mulher, ela, nas últimas décadas, assumiu um papel na sociedade diferente, que passa muitas horas, não é mais mulher, não é mais do lar. A mulher vive no mundo. Sim. Então isso faz com que ela passe muitas horas fora de casa, no escritório, onde ela não pode fazer uma grande higiene ou cuidadosa. A higiene íntima precisa ser feita porque os cuidados que ela deve ter com o cabelo, com a higiene bucal, com a sua higiene axilar, e não pode esquecer, porque isso pode criar problemas desconfortáveis e doenças sexualmente transmissíveis. Então, todo esse cortejo a gente pode jogar. A higiene íntima é muito importante para a mulher, sobretudo a mulher que está ou em casa ou que passa o dia na rua. Perfeito. Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o uso de sabonetes específicos regula o pH da região genital? É verdade. Os sabonetes, os sabões em barra, eles têm um pH muito alcalino. E a genitália, como a pele como um todo, ela é mais ácida, no bom sentido. Ela tem um equilíbrio fisiológico mais ácido. Então, você não use, você que está me escutando e me vendo nesse momento, não use sabão comum, não use sabonete comum para a higiene genital. Eles têm muito cálcio, eles são muito alcalinos e vai contrapor com a sua pele. Portanto, tem que usar sabonete mais específico, sim. Perfeito. É mito ou verdade que, em alguns casos, lencinhos umedecidos para a região íntima podem ser usados todos os dias? E você falou muito bem. Em alguns casos, não substitui absolutamente a higiene habitual cuidadosa. Então, não se deve usar. Passou o dia na rua, não teve acesso, teve um contato sexual imprevisto e ela não tem condição de uma higiene, ela deve usar lencinhos específicos com pH levemente ácido para não dar uma irritação, coceira, prurido intenso, ardência e ela ter que precisar de um tratamento. Então, isto pode em alguns casos. Tá certo. É mito ou verdade que depilação íntima completa é a mais higiênica? Apesar de que, Regina, a depilação completa hoje tem sido muito utilizada pelas mulheres, pelas meninas, jovens, não é o ideal. Os pelos, de certa maneira, eles protegem o genital. Não deixar os pelos longos. O que nós, ginecologistas, e o nosso manual de orientação da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia recomendam? É você fazer a depilação aparando os pelos num comprimento de mais ou menos meio centímetro e tendo muito cuidado quando e como vai fazer a depilação. Em geral, se tem pilificação espalhada, irradiando para a raiz das coxas e tudo mais, pode fazer um cuidadoso trabalho sobre essa região. Mas em relação à depilação íntima, ou seja, que afete, que atinja esta região... Peraí, quer que eu ajude o senhor? Vou ajudar. Sim. Vamos lá. Então, nós temos aqui o púbis. Certo. Aqui tem toda a parte genital, o introito da vagina, os grandes lábios, os pequenos lábios, aqui a uretra e aqui o abdômen. Algumas gordinhas podem ter prega abdominal, suor, tecido gorduroso, células mortas. Então, tudo isso vai requerer
que a depilação íntima, ela protege quando você tem um pouco mais de pelo. Tá. Então, não depilem completamente. Cuidado com a cera, cuidado com a lâmina, porque isso vai poder lesar a integridade da pele e isso criar problemas, complicações e infecções. Compromete a saúde da região. Sem sombra de dúvida. Isso é por isso que temos que ter esses cuidados da higiene íntima, né? Porque não adianta você escovar só os dentes e você está com o genital com maus odores, com secreção, com aquelas glândulas sebáceas, com glândulas sudoríparas que vão mantendo isto, fermentando e dando maus odores e facilitando a penetração via vaginal para uma infecção eventual. É mito ou verdade que na hora do banho apenas a parte externa deve ser lavada? Sim, sem dúvida. Parte externa é isso que eu te mostrei. Sim. É isto aqui. Aqui chama-se vulva, região pubiana. Cavidade vaginal vem por aqui. Tá. Ninguém tem que ir além desse limite do vestíbulo e fazer a higiene sempre da frente para trás. Aqui estaria a região do ânus. Tá. Ninguém deve lavar ao contrário, trazendo fezes da parte anal para a parte vulvar, de jeito nenhum. E a higiene é feita nesta região. Com o sabonete específico. Com sabonete especial e com as mãos, os dedos na posição transversal, fazer esta higiene. Duchas vaginais não são recomendáveis. É como eu diria, fazer gargarejo com antibióticos ou com bactericidas. Todas as vezes que for escovar os dentes? Jamais. Mas, doutor, e se não usar esse sabonete especial? Se usar o mesmo sabonete que usa no corpo inteiro? Isso, em barra Esses e tal. sabonetes, eles têm um pH diferente. Entendi. Exato. Então, ele tendo um pH diferente, ele vai afetar o pH levemente ácido, mais na região genital, e pode ter irritação. Não todas as mulheres, mas há uma diferença entre o pH da pele geral, que é de 4,2 a 5,9. Os sabonetes de higiene íntima, eles têm um pH dentro dessa faixa. Então, se você lava com um sabonete que tem um pH 6, 7, 8, altamente alcalino, a mulher vai ter. E mesmo coceira, então tem coceira, ardência, irritação, é um fator alergênico. Perfeito. Entendeu? Então você tem que utilizar, se não tiver o que fazer, usa água. 70% da higiene feita com água se faz para quebrar um galho. Ô, doutor Cláudio, e pessoas alérgicas são as que mais sofrem se usar o sabonete que usa no todo o corpo na região genital? Ou não? Isso é depende. Óbvio que se uma pessoa é extremamente alérgica ou tem alergias, a possibilidade que ela tem de ter alergia é maior. Agora, no caso do sabonete, não se trata de alergia. É você usar algo muito mais alcalino numa região que não aceita isso. Perfeito. Entendeu? Então, por isso, não necessariamente seja uma mulher, eu não tenho alergia, eu posso usar. Não é o caso, não é o caso. Era isso que eu queria saber. Muito obrigada. É mito ou verdade que dormir sem calcinha ajuda a prevenir infecção vaginal? Você não pode abafar o trato genital inferior. Você não pode abafar a vulva. Se você abafa seu sapato, você usa meia e não tira, vai ter sudorese. Fungos nas unhas. Bactérias. E então o que é que vem? O que tem mau odor não é o suor. Quem tem mau odor é a pululação de bactérias ou de fungos que vem aproveitando aquele meio ambiente desfavorável, calor, abafado, roupa sintética. Muita gente tem sudorese exacerbada, mas usa certas roupas, abafa demais, vai suar muito. Então, esta é a questão. Dormir sem calcinha, sem dúvida, ventila. E, portanto, aquele abafado da noite, daquelas 8 horas de sono, o tecido diz, obrigado, estou respirando melhor. Perfeito. É mito ou verdade que é recomendado lavar a região mais de uma vez ao dia quando se está menstruada? Claro, claro. No período menstrual, você tem a eliminação de sangue. Sangue é o maior meio de cultura que existe. É o sangue.
Então, contaminar um frasco de sangue é facílimo. Então, o sangue está descendo, umedece o genital por fora. Algumas mulheres têm coágulo, aquilo se acola nas pregas dos lábios, muitas vezes nos pelos, e essa região fica mal higienizada. Neste momento, o ideal é lavar mais vezes. Eu recomendaria cada 3 horas, se possível, e se não consegue tirar esse sangue, usar o paninho higiênico equilibrado com a pele. E o lencinho que a gente viu no começo? É esse lencinho que eu estou falando. Tá. Então você vai usar. A mulher brasileira não usa muito protetor interno, usa muito protetor menstrual externo, né? Ele deverá ser trocado, não passar de 3 a 4 horas no máximo. Se o fluxo menstrual abundante for mais abundante, troca mais vezes para tirar aquele meio de cultura que, se ela tinha uma bacterinha que estava em equilíbrio ou um funguinho que existe no trato vaginal normalmente, ele diz, oba, é por aqui. Tá. O calor, o sangue, então o estrago está feito. E se a mulher usar um protetor interno? Como o deve ser o protetor procedimento? interno deverá ser sempre trocado de acordo com o fluxo menstrual dela, mas nunca ficar mais do que 4 horas com o protetor interno. E aí segue a mesma orientação de fazer a higienização com o lencinho se não puder lavar? Se não puder lavar. O ideal é, se ela tiver um toalete, por exemplo, vai num banheiro público, não vai ter condição de se fazer sua higiene, não tem uma duchinha. Aliás, por Mesmo falar no nisso, trabalho. eu não recomendo absolutamente o uso de bidê. Isso é importante. É por quê, doutor? Porque o bidê é uma bacia Sim, que tem ralo, sim. que tem as entradas de água, que, se você olhar um bidê da casa de quem quiser, você vai ver que ali tem um pretinho em volta, é fungo, é fungo que desenvolve, Sujeira. É sujo. Por mais que você lave, quando você vai usar o material para cirurgia, você tem que esterilizar. Você jamais vai esterilizar um bidê. E quando a pessoa senta num bidê, o que é que ela põe primeiro no bidê? O bumbum. Partes íntimas, Mas primeiro vai o bumbum. Então primeiro tem as fezes, que de repente, por mais papel que você possa... Aliás, não se deve usar papel para higiene íntima. Esse papel, ele tem química, ele se fragmenta. Ele é áspero. Áspero, e portanto ele vai irritar mais do que... Eu estou acostumado, no meu consultório, as mulheres que vão ao exame ginecológico, eu digo, filha, vai no toalete, faz xixi e volta. Ok. Elas vêm cheio de papelzinho colado, parece confetinho colado no genital. Ela deve fazer isso no dia a dia dela. Sem dúvida. E não pode, porque isso é fator de irritação. Então, se vai fazer o uso, neste momento, use o lencinho umedecido, no pH equilibrado, e que não tenha corantes, que não tenha perfumes. Esse tipo de coisa só vai irritar o genital. E evitar o bidê. Sem dúvida. O bidê nunca está suficientemente limpo. Nunca. Inclusive, existe uma bactéria que é muita gente não sabe dessa bactéria, mas ela é propícia para ralos de pia de um modo geral. Eu estou recentemente com uma senhora de mais de 70 anos e eu detectei no exame que eu fui investigar uma bactéria que existe praticamente nos ralos de pias e de bidês. Olha só. Então, foi muito agora bom esse eu alerta. Sem sombra de dúvida. Muito bom. Chuveirinho, maravilha. Duchinha higiênica, jogando, por favor, da frente para trás. Perfeito. E nunca de trás para frente, porque vai empurrar no jato as fezes do ânus para a parte genital. Ótimo. Muito obrigada pela explicação tão clara e didática. Mandou a primeira delas. Que tipos de cuidados devemos ter ao lavar a calcinha? Ela pode ser esfregada direto no banheiro? É verdade aquela história de que passar o fundo da peça ajuda, passar com ferro, né? No fundo da peça ajuda a evitar infecções? Fernanda, grande pergunta. Muito obrigada. Muito boa pergunta, Fernanda, e vamos ser bem objetivos. Lavar calcinha em banheiro eu não gosto. Por quê? Porque termina ficando num ambiente de box que é úmido e facilita o desenvolvimento de fungos. Umidade e fungo
é um prato cheio. Então, o problema é o local úmido. O local Não úmido é onde você o lavar pendura. no Não, banheiro. você quer lavar, lava. Um outro detalhe. Cuidado com o sabão que usa. Isso que eu ia perguntar. Usar sabão em pó, que são poderosos. Certo tipo de sabão, não. Você tem que usar um sabão muito equilibrado, usar calcinha mais de algodão, e que embora ela segure um pouco mais de umidade, você quando lava, você consegue lavar bem, leve ao sol e você não vai precisar passar o ferro elétrico no fundilho para fazer. Lavar bem, deixar secar ao sol e aí você está bem. Não pode usar sabão em pó porque fica muitas vezes impregnado nas tramas dos fios da roupa íntima. Mas o sabonete que a gente usa no corpo todo é suficiente para higienizar a calcinha? Eu prefiro que não, porque o sabonete ele não tem a ação, digamos, detergente que tira as sujeiras. Por isso que o detergente, que jamais pode se usar no genital, pelo amor de Deus, mesmo para lavar roupa. O sabão pode ser utilizado, um sabão de coco, um sabão mais leve, lava. O sabão, ele tem pouca detergência, o sabonete para o corpo. Tá. E é preciso limpar melhor. Então, o ideal é um sabão de coco. Por exemplo... Sabão em pedra comum pode? Pode, sabão. Não deixar... Preferível o líquido, porque o sabão, quando você passa, pode ficar agarrando lá dentro, mesmo que seja um tipo de sabão de coco. Tá. Então, o sabão líquido, que aliás, para a higiene íntima, é o sabão líquido. Por quê? De certo modo, você desengordura. O genital tem que estar com lubrificação, a pele. Diga-se de passagem, hidratar a pele do genital com produtos por orientação dermatológica. Por quê? Você vai hidratar sua perna, seu braço, mas você tem que hidratar o seu genital. Tá. Agora a pergunta da Fernanda, é verdade que passar o fundo da peça ajuda a evitar a infecção? Se você tem uma calcinha bem lavada, não precisa fazer isso. Diga também, você vai ter uma calcinha que às vezes ela tem uma proteção e pode até estragar o tecido. Não há essa necessidade. É lógico, a temperatura pode minimizar se tinha bicho ali. Mas para a gente esterilizar, a gente tem que ter 100 graus. E se eu puser 100 graus, eu vou derreter e vai queimar a roupa. Tá. Agora, posso lavar na mão ou é necessário lavar na máquina? Pode lavar absolutamente na mão. Eu recomendo deixar de molho, às vezes vai dormir, lava a calcinha, deixa de molho um pouco, de manhã, vai lá e põe no sol. Perfeito. O ideal é secar ao sol. Tá ótimo. Mais uma pergunta. Francine, após a relação sexual, é mais recomendado lavar a região, passar lenço umedecido ou fazer ducha vaginal? Tá dito, Francine, lavar a região. Você lava a região com os cuidados habituais e, se for o caso, pode passar o lencinho, mas quando chegar em casa, se você não estiver em casa, faz a lavagem da região sem ducha vaginal. Sem ducha vaginal? Sem ducha vaginal. Não se usa ducha vaginal. Muda completamente a flora genital. Tá bom. Mais uma pergunta. Helena, para manter a saúde da região íntima sem infecções, qual método de depilação é mais recomendado? A saúde da região íntima, a depilação deverá ser feita da forma com que dê menos irritação a ela. A depilação, como eu já disse, ela deve ser mais um aparamento de pelos. E, de acordo com a reação que cada um tem, se vai ser... Não recomendo lâmina, absolutamente não. E a própria depilação com cera poderá comprometer, vai tudo depender da sensibilidade de cada um. Então a depilação vai depender de cada um. Eu só não recomendo lâmina que vai criar como aquelas caras de cara que faz a barba, fica cheio de espinha. E vai nascer muitas vezes pelo encravado. E aí eu posso escolher se para minha preferência é cera fria, cera quente. Agora tem que ser descartável. Sim, sem sombra de dúvida. Sempre não pode estar trocando de paciente, não. Tá. Então é importante escolher o lugar certo para fazer uma depilação direitinho. Exatamente, porque se você ficar usando o produto, ao contrário de sai de um para o outro, é como sabonete em barra. Você lava com sabonete em barra, vai a sua vizinha... Não se empresta. Pelo amor de Deus. Tá. O sobrenome do senhor, eu fiquei em dúvida, é Basbaum? Basbaum. Qual a origem? Moldavo. Moldávia.
Europa do Leste, perto da Ucrânia. Olha só. Perto da Rússia. Leste europeu, Basbaum. O Dr. Cláudio Basbaum é ginecologista e obstetra. O site dele é claudiobasbaum.com.br, Basbaum com M de Maria no final. Telefone 11 3045 1442. 3045 1442. Não tem Instagram, não tem Face, não tem nada? Tem um Instagram, abri um Instagram que está com o nome de Dr. Basbaum. Dr.Basbaum, tudo letra minúscula. Arroba. Não, Dr. Basbaum é o meu Instagram. Isso. E tem Facebook também, Cláudio Basbaum. Ótimo. Muito obrigada, Obrigado, viu? viu? Muito obrigada. Até a próxima. Mais uma vez.